Olá, meu nome é Vólia Bonfim, sou professora de Direito do Trabalho da rede LFG. E o nosso encontro de hoje é para falar de um assunto que está muito na moda. Nós vamos falar da reforma trabalhista, isso é, da Lei 13.467. Esta lei entrou em vigor no dia 11/11/2017. Ela altera 117 artigos da CLT, da Lei da Previdência, da Lei do Fundo, de várias leis, inclusive da Lei 6.019, que é a Lei da Terceirização. Desses 117 artigos, 77 são de direito material da CLT. Há 82 ao todo no direito material, mas são de outras leis. Da CLT, 77 artigos em relação ao direito material do trabalho foram alterados pela chamada reforma trabalhista. Desses 77 artigos, encontrei apenas 7 favoráveis ao trabalhador. Portanto, 70 artigos são favoráveis ao empresário. Começo fazendo esse retrato do número de artigos alterados na CLT que se relacionam ao direito material, para que a gente perceba que a reforma trabalhista teve como prioridade a flexibilização das leis trabalhistas, isto é, a redução ou a adaptação de alguns direitos trabalhistas, vamos dizer, priorizando o lado empresarial, redução de custos, sob o argumento de que isso traria maior empregabilidade e etc. Bom, a sua comunicação comigo pode ser feita através do meu e-mail. Perguntas sobre esta palestra, isto é, sobre este tema, podem ser enviados para o meu e-mail, Vólia Bonfim, lembrando que o Bonfim é com M de Maria antes do F, @gmail.com. E nós temos as redes sociais, caso vocês queiram participar, saber das novidades e etc., podem participar das redes sociais. Então, a reforma trabalhista, ela é a Lei 13.467 de 2017, teve 17 artigos modificados pela MP 808, desses 17, se eu não me engano, 9 ou 10 foram apenas do intermitente. Essa medida provisória perdeu sua eficácia no dia 23/4/1917, porque ela tinha vigência de 120 dias, o Congresso não legislou, portanto, as pequenas alterações, talvez em 8 artigos, o principal artigo modificado foi o do intermitente e do autônomo, o 442B, e o do intermitente 452A e seguinte. Esses 2 artigos, que foram os mais modificados pela medida provisória, voltaram à redação anterior. Então, a medida provisória teve sua vigência do dia 14/11 de 2017 a 23/4, de 2018. Tinha dito 2017, mas é 2018, isso é, começou no dia 14 e foi até 23/4 de 2018. Então, a MP perdeu a vigência. Lembrem que, de acordo, salvo engano, com o artigo 62 da Constituição, a medida provisória, que não é convertida em lei, ela produz os seus efeitos. O artigo 62, salvo engano, da Constituição, diz
que há um prazo após a perda da eficácia para o Congresso emitir um decreto para falar sobre os efeitos e fazer a modulação, se for o caso, da medida provisória caduca, né? Medida provisória que saiu. Não houve esse decreto, portanto, o que a gente tem é que essa medida provisória teve sua vigência e eficácia de fato desde o dia 14/11 de 2017 a 23/4 de 2018, regulando os contratos de trabalho firmados com essas modificações na forma da medida provisória. Bom, aqui eu apontei, já que o nosso tempo é curto, as principais alterações feitas no direito material do trabalho, tanto na CLT quanto na Lei 6.019, que é a Lei de Terceirização. Eu vou aqui ler todas, mas a gente vai, no decorrer do nosso tempo, estudar algumas dessas principais modificações de forma mais aprofundada. A Lei 13.467, isso é a reforma trabalhista, altera o conceito de grupo econômico para ampliar a solidariedade para outros tipos de grupos econômicos até então não incluídos na redação literal do texto que vigorava antes da reforma. Antes, só havia solidariedade nos grupos por subordinação. A partir da reforma, também há solidariedade nos grupos por coordenação. E também foi eliminada a solidariedade ativa, passando a reger apenas a solidariedade passiva nos grupos econômicos. A gente vai ver isso daqui a pouco de forma mais profunda. Em relação à terceirização, na verdade, houve uma grande alteração por uma lei anterior, Lei 13.429, de 31 de março de 2017. Ela fez uma grande mudança na Lei 6.019, isto é, incluiu 7 artigos na Lei 6.019. Antes de março de 2017, a Lei 6.019 se destinava apenas a regular um tipo de terceirização, que era a do trabalho temporário. A partir de março de 2017 e depois com a reforma trabalhista, Lei 13.467, 7 artigos foram inseridos na Lei 6.019. 4º A, B e C, 5º A, B, C e D. Então, nós tivemos 7 artigos inseridos na Lei 6.019. Esses 7 artigos vieram para regulamentar o que a gente vai chamar aqui de terceirização em geral ou prestação de serviços a terceiros. E a gente vai ver as grandes mudanças depois que essa Lei 13.429 trouxe com esses 7 artigos novos. Uma grande novidade, até então não conhecida pelo direito do trabalho brasileiro, é o contrato intermitente. Nós não tínhamos ainda nenhuma regulamentação sobre o contrato intermitente. E a lei, reforma trabalhista, trouxe o artigo 452A, falando muito de forma genérica sobre o contrato intermitente. Foi tão mal feito, tão mal regulado, deixando tantas lacunas e dúvidas, que a medida provisória foi necessária para melhorar, instrumentalizar este instituto que é o contrato intermitente. Mas, infelizmente, a medida provisória perdeu sua eficácia e foi restabelecida a redação anterior do artigo 452 e perderam a eficácia o 452B, C, D, E e etc. Nós também vamos estudar esse contrato que, sob meu ponto de vista, ainda está muito mal regulamentado
pela reforma trabalhista. Tivemos uma grande novidade também, que é a exclusão do capítulo da duração do trabalho dos teletrabalhadores. Isso é uma grande novidade, porque até 10 de novembro de 2017, os teletrabalhadores eram inseridos no conceito trabalhadores externos. Teletrabalhador é aquele que trabalha fora do estabelecimento com as modernas tecnologias da informática ou da telemática. Ora, sendo ele um trabalhador externo, se ele fosse controlado, ele teria direito ao capítulo da duração do trabalho e, com isso, as horas extras, aos intervalos intra-jornada, entre jornada, hora noturna, adicional noturno, cartão de ponto. Foi alterado o artigo 62 da CLT, inserido o inciso 3 nesse artigo 62. Esse inciso 3 exclui os teletrabalhadores do capítulo da duração do trabalho, a tal ponto que, mesmo que controlados pela redação literal, eles não têm direito à hora extra, hora noturna, intervalo intra-jornada, entre jornada e etc. Outra grande mudança feita pela reforma trabalhista foi a alteração dos parágrafos 1º e 2º do artigo 457 da CLT. Esse artigo foi alterado pela reforma trabalhista, retirando a natureza salarial dos prêmios, do auxílio alimentação, do abono, das ajudas de custo, das diárias de viagem, mesmo que superiores a 50%, e permitindo que o patrão, a qualquer momento, pudesse suprimir a benesse que vinha concedendo a um desses títulos que a gente mencionou. Também o governo ficou preocupado com a falta de arrecadação, porque, obviamente, se essas parcelas passaram a não ter natureza salarial, é óbvio que o governo não vai arrecadar a cota previdenciária. Preocupado com isso, a medida provisória também altera a redação do parágrafo 1º e 2º do 457 para dizer que as gratificações de função tinham natureza salarial e as ajudas de custo acima de 50% também. Mas a medida provisória caducou e voltou à regra anterior, isto é, só as gratificações legais têm natureza salarial pelo texto da lei e não tem natureza salarial prêmios, ajudas de custo, diárias de viagem, auxílio alimentação, abonos não têm natureza salarial. Outra mudança feita foi que pela primeira vez a CLT regula o dano moral. Até então, a Justiça do Trabalho, o direito do trabalho, se abeberava do direito civil para tecer comentários, julgar, aplicar, indenizar, fixar, arbitrar a indenização por dano moral. Nós utilizávamos o Código Civil, o CDC, a Constituição, usávamos leis extravagantes para aplicar a reparação de dano patrimonial e moral, principalmente decorrente de acidentes de trabalho. Agora, a CLT regula, tem um título próprio para o dano que ele chama de extrapatrimonial, que é sinônimo de moral, mas faz diversas restrições que nem no direito civil ocorre, como, por exemplo, exclui a possibilidade de dano moral coletivo, como, por exemplo, exclui a aplicação do Código Civil, do CDC, a aplicação de leis extravagantes e ainda proíbe a acumulação de mais de um dano moral decorrente de um mesmo fato, além de tabelar, isso é, colocar limites máximos para o valor da indenização decorrente do dano moral. A medida provisória tentou mudar esse parâmetro, esse tabelamento, aumentando o valor máximo para o limite da contribuição da Previdência, mas ela caducou, continua o limite máximo, dependendo se é grave,
leve, médio, grave ou gravíssimo, podendo ir até 50 vezes o último salário contratual do empregado, se for gravíssimo o dano. A compensação de jornada foi flexibilizada, isso é, foi permitido o banco de horas por acordo individual, desde que a compensação ocorra em até 6 meses. Também nada obsta que ele ocorra por norma coletiva, e aí continua o parâmetro anual para compensação. Foi permitido o acordo escrito individual, sem o sindicato, para jornadas 12 por 36, além da possibilidade de fazê-lo por norma coletiva. Ficou expresso que quem trabalha 12 por 36, se o dia de trabalho recair em dia feriado, não recebe e não compensa, e quem trabalha à noite, às 12 horas, não tem a prorrogação do trabalho noturno previsto no parágrafo 5º do artigo 73. Além disso, se o intervalo para repouso e alimentação, isso é, o intervalo intra-jornada, for parcialmente trabalhado, mudando toda a jurisprudência anterior, agora só se paga a parte suprimida e não mais a integralidade. E essa parte, isso é, qualquer intervalo pago porque foi trabalhado, terá natureza indenizatória. As horas extras habituais não mais anulam o acordo de compensação, mais uma vez violando a súmula 85 e a 437 do TST, e esses parâmetros de compensação são diferentes daqueles que nós vínhamos adotando na súmula 85. Há um artigo que permite, inclusive, a validade do acordo tácito, desde que a compensação ocorra dentro do mês. Então, a gente teve diversas mudanças. O artigo 60, parágrafo único, também foi alterado para dizer que a jornada 12 por 36 em ambiente insalubre não precisa da prévia autorização do Ministério do Trabalho para esta prorrogação, né? Porque só pode-se trabalhar 8 horas, trabalhar 12 são 4 horas a mais, e o artigo 60 da CLT sempre exige que toda vez que você fizer horas extras em ambiente insalubre, que haja uma prorrogação autorizada pelos médicos ou engenheiros do trabalho que vão no ambiente analisar se isso aumenta ou não a insalubridade. Foi permitido sem a prévia autorização da autoridade competente. E, para mim, um dos piores artigos, porque mexe com a saúde, foi a alteração do 394 da CLT, em que a grávida que está trabalhando em ambiente insalubre, se a insalubridade for média ou mínima, ela pode continuar neste trabalho, salvo se o médico da sua confiança atestar que aquele trabalho lhe é nocivo. Se ela for afastada do ambiente insalubre para um ambiente salubre dentro da mesma empresa, ela continua recebendo o adicional de insalubridade, e se na empresa não houver ambiente salubre, o seu contrato será interrompido ou suspenso, porque ela entrará em licença maternidade, mesmo que esteja no 1º ou no 2º mês de gestação, e quem pagará será a Previdência. O adicional de insalubridade, quando pago porque a gestante foi transferida para ambiente salubre, também pode ser compensado com a Previdência. Esse foi um artigo totalmente modificado pela medida provisória, mas eu nem vou falar qual foi a modificação, porque caducou, caiu e não mudou. E a grande vedete? A grande vedete, isso é, a principal modificação, eu diria, a espinha dorsal dessa alteração, de todas as principais alterações do direito material, foi a inclusão dos artigos 611A, 611B, a alteração do 620 da CLT. Isso é, acaba com a ultratividade,
o acordo coletivo passa a estar acima da convenção, isso é, sempre prevalecerá o acordo à convenção, seja ele mais ou menos favorável, não há mais a teoria, na leitura fria da lei, do conglobamento, da soma ou do conglobamento mitigado, e foi permitida a prevalência da convenção e do acordo coletivo sobre a lei. Isto é, a partir de 11/11 de 2017, o acordo coletivo e a convenção coletiva podem revogar, modificar, reduzir direitos previstos em lei. O 611-B diz o que não pode ser reduzido ou suprimido. E até neste momento, quando ele diz o que não pode, indiretamente diz o que pode. Então diz, não pode alterar, por exemplo, no valor do 13º. Indiretamente, permite-se o parcelamento de forma diferente da Lei 4090. Ele diz, não pode eliminar que o trabalho noturno é remunerado de forma superior ao diurno. Ora, quem diz que é 20% o adicional, que a hora é de 52h30, que o horário é de 22 às 5, é a CLT, então a norma coletiva poderia alterar. Direitos que não estão na Constituição ou no artigo 611 simplesmente poderiam ser revogados por normas coletivas, como, por exemplo, os feriados, ou alterados, como, por exemplo, a data de pagamento poderá sair do 5º dia útil para o dia 10 de cada mês. A norma coletiva agora ganha um contorno muito grande. Ao mesmo tempo que a reforma trabalhista empoderou as negociações coletivas a ponto do acordo ou convenção coletiva terem o poder de revogar ou reduzir direitos da CLT, por outro lado, a reforma trabalhista acaba com a compulsoriedade da contribuição sindical, matéria que está sub júdice no Supremo Tribunal Federal e que até o momento de hoje ainda não tinha sido julgado. O Fachin já adiantou seu voto pela inconstitucionalidade desses artigos da reforma trabalhista que tornam facultativa a contribuição anual sindical, porque seria espécie de tributo e deveria ter vindo sob a forma de lei complementar, mas nós não sabemos como os outros ministros vão apreciar a matéria. O fato é que, desde o dia 11/11, a contribuição anual, que era compulsória, que a gente chamava antigamente de imposto sindical, deixa de ser compulsório para ser facultativa. Isto é, aquela contribuição que deveria cada empregador descontar de todos os empregados, associados ou não associados ao sindicato, o equivalente ao valor de um dia de salário no mês de março para repassar no mês de abril, deixa de ser compulsório. Há milhões, talvez não tantos, mas centenas de ações no judiciário em que os sindicatos vêm pedindo o restabelecimento dessa compulsoriedade. O TST tem cassado as liminares e os TRTs, na sua maioria também, ao argumento de que, além do valor ser grande e de difícil reparação depois, porque é repassado pelo sindicato, a matéria ainda está em debate se é constitucional ou não. Então, nós fechamos aqui os principais conteúdos. No direito coletivo, a grande mudança foi a prevalência do acordo sobre a convenção, o fim da ultratividade, isso é, após a vigência, no fim da vigência da convenção, ela não tem efeitos após o término da vigência, e a
prevalência do negociado sobre o legislado, isso é, a possibilidade da norma coletiva ser menos favorável ao trabalhador que a lei, podendo o acordo coletivo ou a convenção revogar dispositivos de lei. E além desses itens, a contribuição sindical ter se tornado facultativa para não associados, quando antes ela era compulsória para associados e não associados. Que o associado tem que pagar, é claro, mas o não associado viola a liberdade sindical. Ele que não é associado terá a obrigação de pagar. Lembro também que acaba a homologação das rescisões, isso é, dos empregados demitidos ou que pedem demissão com mais de um ano. Antes da reforma, se ele pedisse demissão ou se ele fosse despedido com mais de um ano, era necessária a homologação da sua rescisão ou do seu pedido de demissão na Delegacia Regional do Trabalho ou no sindicato. Acaba essa exigência. O prazo para pagamento das verbas da rescisão também mudou. Antes era o primeiro dia útil se o aviso foi cumprido ou 10 dias se não foi cumprido. Agora uniformizou. O prazo é de 10 dias após o fim do contrato. Então nós temos essa mudança. Foram criados 2 tipos de distratos, isto é, talvez regulamentados. Distrato é a extinção do contrato de trabalho de comum acordo. O primeiro tipo é aquele que nós já conhecíamos, que era o PDV, Programa de Demissão Voluntária. Se a empresa cria um programa oferecendo um prêmio para aqueles que aderirem, pedirem sua demissão, isso será um distrato, isto é, extinção por comum acordo. Se esse PDV, PDI, isso é Programa de Demissão Voluntária, o Programa de Incentivo à Rescisão, estiver também previsto em norma coletiva, o empregado que adere e recebe essa benesse dará quitação geral ao extinto contrato de trabalho para nada mais reclamar contra o patrão, salvo ajuste em contrário. Um outro distrato, esse mais individual, também foi criado, dizendo que se as partes resolverem, independente de ter ou não ter um PDV, um PDI na empresa, quiserem aderir, quiserem extinguir o contrato de comum acordo com o patrão, ele vai receber metade do aviso prévio, se indenizado, vai receber levantar 80% do FGTS e metade da indenização adicional dos 40%, isso é, 20%. Então, ele tem ali algumas verbas pagas de forma atenuante e não vai ter acesso ao seguro-desemprego. Foi criado um outro tipo de empregado que a gente chama de empregados hipersuficientes. Não sei bem se essa é a palavra ideal. Isto é, a reforma trabalhista considerou que aqueles empregados que ganhem igual ou mais que 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários, hoje em torno de R$13 mil, 12 mil e pouco, R$13 mil, eles, se além de ganharem igual ou mais a este valor, tiverem diploma de curso superior, eles têm ampla liberdade de negociarem com o seu patrão os mesmos direitos que a negociação coletiva poderá fazê-lo, inclusive abrir mão das normas coletivas. Um outro artigo 507, também novidade trazido pela reforma, ainda permite a arbitragem. A arbitragem, neste caso, só será cabível para aqueles empregados, mesmo que não tenham diploma de curso superior, que ganhem mais que 2 vezes o teto da Previdência. Tendo ou não tendo diploma, se ganhar mais que 2 vezes o teto da Previdência, poderá incluir no contrato ou ajustar em contrato separado ou posteriormente a cláusula compromissória de arbitragem. Isso excluirá do judiciário a apreciação dessa lide e isso irá para a arbitragem. A grande discussão sobre a arbitragem é: bom, mas isso inclui os direitos constitucionais?
Pode um empregado que ganha 20 mil reais lá no juízo arbitral fazer uma cláusula de compromisso arbitral para uma arbitragem por equidade ou com julgamento apenas no contrato? Pode abrir mão do aviso prévio, das horas extras do FGTS? A lei de arbitragem só permite que lides que se submetam à arbitragem, que elas tragam direitos patrimoniais disponíveis. Ora, quando a reforma trabalhista permite que os hipersalários ou hiperempregados que ganham mais que 2 vezes o teto possam submeter o seu caso à arbitragem, teria tornado todos os direitos, inclusive os constitucionais, como disponíveis? Seria essa a interpretação ou tem que se dar uma interpretação conforme? Só é constitucional o artigo 507-A da CLT na arbitragem em relação aos outros direitos, mas não aqueles constitucionais. Essa também é uma polêmica. A CLT também foi clara agora que o uso de uniforme pelo empregado com a logomarca não gera qualquer direito à reparação ou dano moral. Isso é também uma grande modificação, porque a jurisprudência era pendular. Nós temos vários tipos de empregados, principalmente em supermercados, lojas de departamentos, que durante o trabalho vestem a camisa lá com a margarina Qualy, né, com o iogurte Danone desenhado, que é a propaganda do mês ou vamos dizer, a oferta. E esses trabalhadores entendiam que tinham direito de arena, porque esse patrão estaria usando da sua imagem para garoto propaganda, como se eles fossem o Neymar num grande show, num jogo da Copa do Mundo. E realmente nós tínhamos à época julgados a favor e julgados contra, alguns deferindo a indenização por dano à imagem e outros não. E agora a reforma também elimina. Foi finalmente incluída a prescrição intercorrente no artigo 10.11a, Agora a prescrição intercorrente é aplicável, é conhecida de ofício. A sucessão, que é o artigo 10A, foi melhor regulamentado e o 448A, dizendo que o sucessor responde pelas dívidas do sucedido, salvo nos casos de fraude que haverá solidariedade. O 10A também trata da responsabilidade do sócio retirante, numa situação muito parecida com o artigo 2003, salvo engano, ou 2032 do Código Civil, dizendo que ele responde até 2 anos da sua saída. Primeiro tem que se ir atrás do próprio primeiro da empresa, depois do sócio da época e depois retornando, se a ação foi intentada dentro do prazo, ajuizada dentro do prazo, até o sócio que trabalhou naquela época. Isso é, nós tivemos várias alterações na CLT. Aqui eu informei rapidamente, né, em 30 e poucos minutos, as principais alterações no direito material do trabalho. Só não falei de um artigo muito bobo, e agora com a queda da medida provisória piorou, que é o 442B, que diz que o autônomo, quando preenchido as formalidades legais, não tem vínculo de emprego. Ora, falou o óbvio, se ele é autônomo, ele não é empregado. Preenchidos os requisitos do artigo 2º e 3º, ele é empregado. Será que o mero contrato escrito teria o condão de afastar o vínculo? Claro que não. O artigo está mal redigido, por isso a medida provisória tinha alterado totalmente a sua redação, mas a medida provisória caducou. Então, vamos falar rapidamente de algumas dessas modificações e eu começo pelo grupo econômico. A redação antiga está do lado de cá, isso é, do lado
para vocês olharem direito do seu visor, e a redação nova está do lado esquerdo. A redação nova incluiu essas partes em vermelho, excluiu a expressão quando uma estiver na direção, controle e administração da outra, e que a solidariedade se daria entre as empresas principal e subordinadas, o que era o grupo por subordinação. Agora, não é mais só o grupo quando existe uma controladora. Também há aqueles grupos que a gente chama de grupos por coordenação. Nesse caso, também haverá solidariedade. Lembro que a intenção do legislador não foi atingir as franquias, franqueado e franqueado, franqueado e franqueador, mas a redação ficou tão aberta que agora, com certeza, diversas interpretações também serão no sentido de que, com a nova redação, há grupo econômico entre as franquias de um mesmo know-how, de uma mesma marca, e inclusive entre o franqueador e os franqueados, e entre os franqueados e entre si. Além disso, as parcerias, as demais, os contratos de facção, as demais formas de grupos horizontais podem também gerar a solidariedade. Deixa clara a redação nova, não existia esse parágrafo, de que a mera identidade de sócios não gera grupo econômico. Claro, você pode ter um investidor, uma pessoa rica, que compra cotas de diversas sociedades, e isso por si só não gera o grupo. Tem que ter demonstração de interesse integrado, comunhão de interesses, atuação conjunta das empresas. E é exatamente nesse sentido que entraria nessa discussão se há grupo econômico e, portanto, solidariedade entre as empresas de facção, isso é, a contratante e a facção, entre as empresas de parcerias e os grandes casos de franquia. Aqui é o resumo, reconhece a solidariedade também nos grupos por coordenação, estabelece limites para fins da coordenação, isso é, sócios comuns não geram, mas ficamos na dúvida se as franquias, contratos de facção, meras parcerias, se isso gera ou não gera, por uma interpretação fria da lei, geraria solidariedade, e acaba a solidariedade ativa, porque na redação antiga dizia que a solidariedade era na relação de emprego. E na redação nova, a solidariedade é nas obrigações que decorrem da relação de emprego. Com isso, acaba a figura do empregador único, que era o que a gente chamava de solidariedade ativa. Em relação à terceirização, voltando só aos pontos principais, lembrar que a Lei 6.019, e eu botei aqui que ele é de 17, não é de 74. A Lei 6.019 é de 1974. Ela, primeiro, só tratava de um tipo de terceirização, que era o que a gente chamava de trabalho temporário. E a partir de 31 de março, pela Lei 13.429, ela insere inicialmente 6 artigos, mas com a soma dos dois, 7 artigos novos. E esses 7 artigos novos trata, a partir de 31 de março, da terceirização de serviços em gerais. A lei chama prestação de serviços a terceiros. Aqui está o resumo de tudo que a lei de março, junto com a reforma trabalhista, trouxe de novidade. A palavra tomador, que é o que recebe o serviço do trabalhador, é chamado pela lei de contratante. O empregador, que é aquele que contrata o empregado para colocá-lo no tomador, é chamado de contratada. Como parte da lei foi feita em março e parte da lei foi feita em novembro, entrou em vigor em novembro do mesmo ano, houve uma contradição. Um artigo diz que o terceirizado, quando trabalhar dentro do tomador,
terá os mesmos direitos ambulatorial e de plano de saúde e de alimentação e refeitório que for dado aos empregados do tomador. Se o tomador der aos seus próprios empregados um atendimento ambulatorial, médico ou alimentação e refeitório, que isso também tem que ser estendido aos terceirizados. Isso é o que está na lei de março, mas quando se incluiu um artigo a mais na reforma trabalhista, foi dito que isso depende da previsão contratual, isso não seria compulsório. De resto, tem que estender, sim, o transporte, se o tomador dá para os seus próprios empregados, terá que também dar para os terceirizados, e não foi dada a igualdade salarial. O terceirizado que exerce a mesma função no mesmo ambiente do tomador, que os empregados do tomador, não tem que ganhar salário igual nem equivalente. Isso depende do ajuste entre as partes. Não é obrigatória essa isonomia. Autoriza a quarteirização, isso é, eu posso contratar uma empresa para contratar outra empresa para contratar um empregado para trabalhar para mim. Permite indiretamente a pejotização de novos empregados e dos seus próprios depois de 18 meses. O que é a pejotização? Eu quero contratar a Volia para trabalhar para mim. Então, eu contrato a pessoa jurídica da qual a Volia é a única ou uma das sócias, para que a sócia Volia preste serviços. É uma espécie de terceirização que leva à pejotização. Mas não se iludam, apesar da terceirização ter sido permitida em atividade fim, em atividade meio, em qualquer atividade, agora pode terceirizar qualquer coisa. Lembrem que o tomador não pode dirigir os serviços do empregado terceirizado e não pode usar os serviços do terceirizado fora daquela função ou daquele tipo de serviço previsto no contrato. Dificilmente a gente vai encontrar um caso de terceirização de atividade fim em que o tomador não dirige, não comanda os serviços desse terceirizado. Então não ficou assim, eu posso tudo, posso pejotizar quem eu quero. Não. Se o trabalhador for subordinado ao tomador, que é o contratante, a terceirização é ilícita e o vínculo se forma com o tomador. Foi prevista claramente dessa forma a responsabilidade subsidiária do tomador, que já era algo claro na súmula 331, inciso 3. Então, não foi nenhuma novidade. Eu acho que a grande novidade dos artigos 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C e 5D, inseridos a partir de março na Lei 6.019, foi regular um novo tipo de terceirização para abrir as portas para qualquer tipo de terceirização, porque antes de março, o entendimento esposado pelo TST e pela jurisprudência é que só era possível terceirizar atividade meio, atividade especializada relacionada à atividade meio. Não era possível terceirizar atividade fim. Agora, uma faculdade pode terceirizar todos os seus professores, se desejar. Um banco, todos os seus caixas, se assim desejar, desde que os caixas não sejam subordinados aos gerentes do banco ou aos prepostos do banco, ou que os professores não sejam subordinados ao reitor ou aos coordenadores daquela universidade ou da faculdade. Isto é, apesar da amplitude, ainda nós temos um entrave, que é que o tomador não pode dirigir os serviços do terceirizado. Vamos falar rapidamente do intermitente. O intermitente também é chamado de contrato do biscateiro.
é o nome que eu digo, que eu dou. Ou contrato zero. Contrato zero seria o quê? Eu já tenho 50 empregados efetivos, mas volta e meia um ou outro falta, se atrasa, não aparece, e eu tenho que substituí-lo porque senão a empresa para, ou aquele setor para. Então eu faço um processo de seleção e contrato 50 empregados, assino a carteira. O intermitente é empregado com carteira assinada. Garanto a ele o salário mínimo hora ou o piso hora, mas sempre o valor mínimo é aquele hora igual a daquele que exerce a mesma função efetiva ou não no mesmo estabelecimento. Criou-se aí um salário isonômico. Eu assino a carteira com aquele valor hora e ele vai para casa. Por isso o nome é contrato zero. Ele tem um contrato de trabalho para zero trabalho. Quando ele vai trabalhar? Não sei. Quanto tempo ele vai trabalhar? Não sei. Quanto ele vai ganhar no final desse mês? Não sei. É a própria imprevisibilidade. O trabalhador não sabe quando vai ser convocado para o trabalho, não sabe se vai ser convocado, pode passar meses, anos, muitos anos sem ser convocado para o trabalho. O período de inatividade, isso é mesmo com a carteira assinada, o período que ele não está trabalhando para aquele tomador, é considerado suspensão do contrato de trabalho. Não tem depósito do fundo, não tem recolhimento da Previdência, não tem pagamento de salário, nada. O contrato está totalmente paralisado. Ele tem que tomar o cuidado que se ele próprio não contribuir como contribuinte individual, ele vai estar até excluído do benefício ou dos benefícios da Previdência Social. Se o patrão quiser convocá-lo, porque precisa, porque houve uma falta, poderá convocá-lo com 3 dias de antecedência e ele terá um dia útil para dizer se concorda ou não. Não concordando ou sendo silente, isso não é insubordinação. Ele pode recusar a convocação. Mas se ele concordar e um dos dois destratar o ajustado, pagará o outro 50% da remuneração daquele serviço ajustado. Havendo trabalho, então eu convoco, você já está 1 ano com a carteira assinada, sem trabalhar, eu te chamo, te convoco, você presta o serviço por 3 dias, 8 horas por dia. Acabou o serviço, eu pago para você as horas trabalhadas, se tiver a hora extra, se tiver o repouso semanal, se trabalhou à noite o adicional noturno, mais o equivalente, um percentual relativo a férias proporcionais, mais 1/3 e 13º proporcional, sobre o valor que eu paguei, eu recolho a Previdência e o deposito FGTS e te dou o extrato comprovando que eu fiz esses depósitos. Lembro a vocês que não vale aqui a regra de que mais que 14 dias é 1/12 de férias. Aqui deve ser utilizado os critérios que são utilizados para o avulso, que é um percentual sobre o valor que ele vai receber. O intermitente, ele fica, vamos dizer, aguardando a convocação, mas a lei é clara que isso não é tempo à disposição. Portanto, não é computado como tempo de serviço, não recebe nada. Como a medida provisória caducou, nós temos inúmeras perguntas e dúvidas e insegurança sobre o intermitente. Primeiro, a lei diz que a cada 12 meses de vigência do contrato, ele terá 1 mês de férias. Ora, e se ele está há 12 meses sem ser convocado, vai ter férias sem ter nunca trabalhado naquele ano? E se ele trabalhou só alguns dias no ano, já recebeu as férias, ele recebe as férias antes de usufruí-las e as usufrui antes de receber? E as usufrui sem receber? Porque já recebeu? E se eu já paguei as férias proporcionais e dou justa causa, posso compensar? E se ele só trabalhou em 5 anos de contrato, 4 dias, e eu vou demiti-lo sem justa causa, eu tenho que dar aviso prévio proporcional ao tempo de serviço? 3
3 vezes 5, 15, 45 dias de aviso prévio. Mas ele só trabalhou 3 dias em 7 anos. E se ele pedir demissão, ele vai ter que cumprir ou eu posso descontar os 30 dias? Os inativos, vamos dizer que eu tenha 50 efetivos e 50 inativos com carteira assinada. Eles entram na contagem para deficiente? Eles entram na contagem para aprendizagem? Eu preciso, naquele estabelecimento em que eu só tenho 8 empregados, mas tenho 30 com carteira assinada, inativos como intermitentes, eu preciso ter CIPA? Eles entram na contagem da CIPA? Eles entram na contagem do cartão de ponto, porque de vez em quando tem um intermitente a mais? Há inúmeras dúvidas. Se a intermitente na inatividade engravida, ela é estável? É uma estabilidade na inatividade ou eu sou obrigada a convocá-lo? Se no único dia que eu convoquei um empregado, ele registra a sua candidatura a dirigente sindical, ele é estável? Isto é, são inúmeras dúvidas. Se fica doente na inatividade, eu tenho que pagar os 15 primeiros dias? E se o único dia que trabalhou ficou doente, eu só convoquei para um dia, eu tenho que pagar os 15 primeiros dias da doença? Como diz o artigo 59 e 60 da Lei da Previdência? São tantas controvérsias que fica difícil chegar a alguma conclusão. O melhor conselho para o empresário é, enquanto não existir acordo coletivo ou convenção coletiva que aplique àquele empresário, que regulamente de forma, vamos dizer, mais aprofundada o trabalho intermitente, o conselho ideal é que não se utilize do contrato intermitente, porque ele ainda não é regulado por lei. E é óbvio que essas discussões todas cairão futuramente no judiciário. E o direito do trabalho ainda é impregnado pelo princípio in dubio pro misero. Isto é, se a lei comporta mais de uma interpretação razoável, vamos aplicar aquela mais favorável ao trabalhador. Portanto, o empresário acaba contratando o intermitente, achando que está se dando bem economicamente, está criando um enorme passivo trabalhista, porque isso pode gerar para ele multas astronômicas por não cumprir cota de aprendizes, de deficientes, por não ter CIPA e etc. Aqui tem um resumo rápido. Ele é empregado, a gente chama de intermitente porque hora trabalha, hora não trabalha. Também chamamos de contrato zero, ele é um empregado, mas com zero para trabalhar, portanto, se não trabalha, não recebe. O período da inatividade é período de suspensão do contrato, mas mesmo suspenso, há contagem para aquisição de férias, o que é uma incongruência. Ele não sabe quando vai ser convocado, só sabe o valor hora, mas não sabe se convocado, quantas horas ou dias será convocado. As férias são pagas sem gozo e gozadas sem pagamento. Existe a previsão que, no mínimo, ele ganha o salário hora igual ao dos empregados, intermitentes ou não, que trabalham no mesmo estabelecimento com a mesma função, claro, desde que isso não seja inferior ao salário mínimo hora ou ao piso hora. Eles entram na contagem de aprendiz, de deficiente, para o cartão de ponto, para a CIPA. Eles têm estabilidade. A medida provisória previu alguns direitos, que eu nem vou ler, que caducaram. E estava bem, vamos dizer, bem melhor regulamentado. O mais importante é que a norma coletiva, isso é acordo ou convenção coletiva, devem regulamentar de forma mais aprofundada esse contrato para não gerar controvérsias. Em relação ao teletrabalho, acho que a gente já viu bastante, o artigo 62 diz, estão excluídos do capítulo, inciso 3, os empregados em regime de teletrabalho. E teletrabalho, para eles, são aqueles que trabalham fora das dependências do patrão, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação. E aí
tem a cara de pau de dizer que, apesar dele trabalhar fora, ele não é um externo, porque de vez em quando ele pode comparecer na empresa, que isso não descaracteriza. O teletrabalhador, ele pode ter uma comunicação feita pelo patrão ostensiva de instrução de como se portar, como sentar, quanto tempo descansar na digitação, na receptividade, se for call center. Se o patrão instruir de forma ostensiva os trabalhadores quanto às regras de medicina e segurança do trabalho e o empregado assinar um termo e mesmo assim adquirir, em virtude da função, uma doença profissional, está excluída a responsabilidade patrimonial e extrapatrimonial, isso é moral, decorrente de dolo ou culpa. Poderá sim a responsabilidade objetiva, mas a subjetiva era um empregado que tinha que descansar, fazer os exercícios e comprar os equipamentos. O contrato pode prever que ele escreva, que ele autorize ou que ele concorde em arcar com todas as despesas de ferramenta, instrumento, toner, tinta, impressora, internet. Isto é, o teletrabalhador foi, vamos dizer, excluído de vários direitos, prejudicado com essa reforma trabalhista. Para a gente finalizar, já que só temos 3 minutinhos, o 457 também altera bastante a natureza jurídica de algumas parcelas. O que a gente tem o parágrafo 1º disse o que tem natureza salarial. Isso é, se eu ganho R$2.000 mais 300, integrar significa que faz base de cálculo para fins de FGTS, férias, 13º, aviso prévio, etc. Então, integra o salário, soma-se ao salário para fazer base de cálculo. O parágrafo 1º, então, diz o que integra, isso é o que tem natureza salarial. E o parágrafo 2º diz o que não tem natureza salarial. Ora, aonde estão os adicionais? Adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de hora extra e aonde estão as gratificações contratuais ou ajustadas. Gratificação de função, gratificação de tempo de serviço anuênio, quinquênio, gratificação de assiduidade. As gratificações estão aonde? Porque o legislador deixou no limbo jurídico, isso é, deixou num vácuo algumas parcelas. Ele lembrou de dizer o que não tem e lembrou de dizer o que tem, mas esqueceu que há outras parcelas que não estão nem no parágrafo 1º, nem no 2º. Ora, se o legislador foi silente a respeito da gratificação de função, da gratificação por tempo de serviço, de qualquer gratificação ajustada, prevista em norma coletiva, contida no contrato ou dada de forma tácita habitual, e em relação aos adicionais, outra não será a interpretação no sentido de fazê-lo favoravelmente ao trabalhador. Então, ele diz que apenas a importância fixa, as gratificações legais, só há uma, que é o 13º salário, e as comissões integram. Não usou a palavra apenas, diz integram. Então, é possível dizer que os adicionais e as demais gratificações também integram. Por quê? Ele foi claro no que não integra, mesmo que habitual, a ajuda de custo, o auxílio alimentação, as diárias de viagem, os prêmios e os abonos não integram. E o pior, mesmo que dado habitualmente, podem ser suprimidos porque não se incorporam ao contrato. Bom, eu vou me despedir, o nosso tempo chegou ao fim, conseguimos dar uma pincelada das principais mudanças ocorridas no direito material com a reforma trabalhista, ainda aprofundamos um ou outro tema. Eu espero vocês aqui no LFG, em um dos nossos concursos da magistratura, analista, técnico ou das outras áreas também que não são trabalhistas, tá bom? Até o próximo encontro.